Antes de tudo, imagina a ironia se tiver vindo parar aqui nesse vídeo depois de uma recomendação do YouTube. Enfim, né? A hipocrisia. Brincadeira. Mas eu acho difícil você ter assistido o Dilema das Redes e não ter ficado um pouco noiado com toda aquela informação que o documentário apresenta. Mas vamos com calma. Eu me chamo Matheus e faço parte de um podcast Vice, que junto com a Aninha e Léo a gente discute filmes e comenta um pouco sobre as notícias nesse mundo do cinema. E a gente tá com essa nova proposta de tentar trazer vídeos pro YouTube semanalmente e eu vou ficar responsável por tentar fazer um paralelo entre a realidade e as produções audiovisuais. Só lembrando que a gente tem um Twitter, um Instagram e um grupo no Telegram para discutir com os nossos ouvintes, então eu vou deixar o link aqui embaixo e aí vocês vão lá seguir. Mas bora pro que interessa. No último dia 9, a Netflix lançou um documentário que é dirigido pelo Jeff Orlowski, que já dirigiu outros documentários, né? Inclusive em 2012 chegou a ganhar um Emmy pelo Chasing Ice, e que logo na estreia causou um grande burburinho. Talvez eu esteja um pouco atrasado, né, em postar o vídeo só agora, mas eu acho que o tema é tão atual e vai continuar sendo tão atual por tanto tempo que eu acho que valia a pena a discussão. E a polêmica toda envolvendo esse documentário é por ele falar de uma coisa que eu acho que no fundo a gente já sabia, só que dessa vez são pessoas de dentro. As redes sociais viciam e isso é intencional. E mais, o mundo vem observando grandes transformações que são algumas positivas e muitas negativas associadas ao uso excessivo das redes. A primeira coisa que ele fala é que as redes sociais são empresas, o que é bem óbvio. E por elas serem empresas, elas estão ali atrás de lucro. Para atingir esse lucro, elas oferecem espaço para que as marcas possam divulgar seus produtos. Então, quanto mais tempo eu passo nas redes sociais, mais eu visualizo os produtos, mais eu consumo, mais as marcas ganham e, consequentemente, mais as empresas ganham. Só que para isso elas precisam que eu fique o máximo de tempo possível consumindo mais. E como é que ela consegue isso? As redes sociais conhecem tudo o que somos e como funcionamos. Rotina, gostos, amizade, locais, tudo é estudado e serve como base para que elas possam oferecer o que a gente gosta ou às vezes as coisas que a gente nem imagina que a gente queria. E quantas vezes a gente não conheceu novas pessoas, músicas, filmes, por sugestão das plataformas? Só que esse ciclo acaba gerando uma série de problemas. O primeiro a ser comentado no documentário com mais ênfase é o aumento das doenças psicológicas relacionadas ao uso excessivo das redes sociais. Alguns dados chegam a ser apresentados, né, sobre a população dos Estados Unidos especificamente, mas a OMS ela já relaciona essas duas coisas diretamente. Segundo a organização, a depressão é a doença do século e hoje é muito difícil você encontrar pessoas que não conheçam ninguém próximo que tenha passado ou por crise de ansiedade ou por depressão. E eu acho interessante observar que nós dessa geração somos os primeiros a ter que lidar com isso de forma massiva. E o pessoal mais antigo acabou demorando mais para entender a dimensão do problema porque era algo que não fazia parte da vida deles. Mas agora que isso está fazendo, a gente está vendo os problemas se espalharem. Um outro ponto forte que está sendo relacionado diretamente com esse esforço tremendo que as redes sociais têm de nos manter cada vez mais dentro delas é justamente como elas conseguem fazer isso. Quando nos é sugerido que gostamos e concordamos, a gente se fecha cada vez mais na nossa bolha. E a internet, que era justamente esse espaço para ouvir múltiplas opiniões, compartilhar diferenças, vem se tornando o lugar que eu mais me fecho. Não é à toa que a polarização só cresce e a gente tem visto em todo o mundo o surgimento de pensamentos extremamente radicais. E a nossa opinião vem sendo moldada, mas não de uma maneira pensada para a gente seguir exatamente isso ou aquilo, mas sim de uma maneira lenta e que tem como ponto de partida as nossas escolhas, o nosso eu. Um dos principais entrevistados do documentário, Tristan Harris, ele comenta que a gente está chegando a um nível tão avançado da tecnologia da inteligência artificial que elas estão começando a perceber as nossas falhas e abusando delas. O Stephen Hawking, que faleceu alguns anos atrás, ele comentou sobre a necessidade do cuidado com essa tecnologia. Segundo ele, o desenvolvimento completo dessa tecnologia poderia nos levar à extinção, já que as máquinas têm uma capacidade evolutiva crescente e nós, humanos, somos limitados pela nossa biologia. Eu sei que isso parece uma coisa meio viajada, meio Matrix, mas o Stephen Hawking não está sozinho nessa não. O próprio Elon Musk compartilha da mesma opinião. Para ele, essa vai ser a nossa maior ameaça existencial. Para quem já viu a série Westworld, e aqui eu vou deixar alguns spoilers, sabe que o parque de diversões que eles criam, né, que são feitos com robôs, eles têm o intuito principal de armazenar os dados dos visitantes, para criar uma base de dados tão completa que possa ser suficiente para criar uma inteligência artificial. Será que a gente consegue fazer um paralelo disso aqui na nossa realidade? Então, o Larry Page, que é um dos fundadores do Google, chegou a comentar em uma entrevista logo no início do site de buscas que um dos principais objetivos deles era realmente fazer uma inteligência artificial. E eles estão se aperfeiçoando cada vez mais nisso com os nossos dados. Na série, em Westworld, esse processo demora vários anos. Mas na nossa realidade, quanto tempo vocês acham que vai ser necessário para criar realmente uma inteligência artificial completa? Enquanto isso não acontece, os problemas nossos de cada dia estão aí.
as fake news bombando mais que tudo, o que é verdade ou não está sendo cada vez mais relativizado, e a solução apresentada pelo documentário passa necessariamente pelas ações dos governos, que vão precisar encontrar métodos para barrar esse avanço desenfreado. Só que o Estado é lento e em algum momento a gente vai precisar discutir até que ponto o que ele vai precisar fazer é correto e até que ponto isso é perda de liberdade, se é que ela realmente existe nesse meio. O Facebook acabou soltando uma nota dizendo que o documentário tenta encontrar um bode expiatório para o problema que é super complexo e disse que já está melhorando em alguns pontos que foram citados no filme. Minha opinião é que a gente precisa ter cuidado quando a gente assiste esse tipo de filme. É bom sempre ter um filtro. A Netflix ela trouxe à tona esse doc, mas ela própria usa muito dos artifícios das redes sociais que foram criticados. Afinal, ela está tentando cada vez mais te conhecer melhor e te entupir com os mesmos tipos de filmes. E tem mais, esse documentário, que tem um tema mais pesado, ele geralmente não chega em muitas pessoas. Mas aqui no Brasil ele se tornou um dos mais assistidos por muito tempo. É só pegar as encenações, por exemplo. Eles estão fazendo exatamente o que os entrevistados dizem. Só que dessa maneira, o conteúdo chega para mais pessoas. E é justamente isso que a Netflix quer. Que mais pessoas fiquem por mais tempo na plataforma para que ela continue relevante e a gente continue pagando por isso. Só uma ressalva aqui, eu não estou dizendo que o conteúdo não deveria ser o mais acessível possível, não. Pelo contrário, eu acho que é um tema importante e ele precisa chegar no máximo de pessoas possível. Mas será realmente que a Netflix pensou nisso? Bom, nos créditos do filme, os entrevistados dão umas dicas de como melhorar nossa relação com as redes sociais. A primeira delas é desinstalar todas as redes. Quem é que vai conseguir sair dessa caverna? A segunda, tirar todas as notificações. Eu acho que essa de todas é a mais fácil. Não sei. Não clicar em coisas recomendadas ou que sejam muito clickbait. E aí eu acho que eu tenho um problemazinho porque altas músicas eu só conheço pelas recomendações do YouTube. E a que eu acho mais interessante. Sempre esteja rodeado por pessoas com opiniões diferentes das suas. No mundo de apostas essa é meio complicada, né? Mas eu acho que ela vai ser cada vez mais necessária para o nosso amadurecimento. Para finalizar, eu vou dar umas dicas de produções que eu curto, que tenham a ver com o tema. E aproveitem para deixar também, né, livro, filme, série, sugestões para que as outras pessoas possam conhecer também. Lembrando também que a gente tem um podcast sobre o show de Truman e sobre a rede social. Eu vou estar deixando embaixo aqui o link dos podcasts. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que a gente possa crescer também o canal. E é isso, um abraço e tchau, tchau.